Dando sequência ao Notícias Uniriter, agora a gente vai voltar a falar sobre a COP26. E hoje eu conversei com a Daniela Viana, ela é jornalista e pós-doutora em comunicação de crise climática. Ela está diretamente de Glasgow e falou com a gente do Notícias Uniriter, mostrando um pouco sobre a COP26, né? Mostrando assim a estrutura do evento, alguns stands também, porque ela está lá realizando a cobertura através do Climate Action Hub, que é uma organização assim que realizou, na verdade, a união de outras organizações para fazer essa cobertura climática de uma forma mais frequente, e eles se tornaram também uma referência no Brasil em relação à cobertura da crise climática. Eu vou pedir para o Fredo Tarassuga, então, colocar para a gente a conversa que eu tive hoje, um pouco antes da gente entrar no ar, com a jornalista Daniela Viana, diretamente de Glasgow, na Escócia. Então, aqui é o corredor onde estamos. Nós somos vizinhos de frente do estande dos Emirados Árabes. Uhum. E aqui é o estande do Brasil Climate Action Hub, ó, que é o espaço da sociedade brasileira na COP. A gente já está aqui desde o início da semana passada e está sempre assim, cheio, com muitos eventos acontecendo. Aqui no Brasil Climate Hub, você está vendo direitinho? Sim, estou vendo bem. Lá no fundo tem uma exposição das Amazônias, né? E aqui tem uma exposição que foi super bem sucedida do Sebastião Salgado, que inclusive esteve aqui na COP. Então tem essas imagens que ele cedeu aqui para o Hub, que são imagens da exposição dele Amazônia. E ele cedeu aqui para o Hub e está sendo um sucesso aqui também. São imagens bem fortes, bem impactantes para mostrar a Amazônia de verdade. Ele passou 7 anos na Amazônia fotografando e ele cedeu essas 3 imagens. A exposição completa está no Science Museum, lá de Londres. Ó. E ele veio até aqui. Ele e a Lélia, a esposa dele, vieram até aqui. E eles falaram aqui com a imprensa e teve bastante repercussão na imprensa internacional. Aqui seguindo, nós temos o Hub, os pavilhões, e assim é o clima. Ó. Estou trazendo vocês para dentro da COP um pouquinho. Que bacana. Espero que não esteja muito tremido. Não, tá super bom. Tá aqui, super bom, ó, por exemplo, tem o stand da Serra Leoa. E assim muita gente, alguns com, outros sem máscara. A presidência da COP não está sendo muito transparente para nos dizer sobre o número de casos de Covid, mas a última informação que a gente tinha é que já eram 300 casos de Covid aqui pessoas estão participando da COP. Testaram positivo. A imprensa aqui, ó. A imprensa vai entrando dos estandes. E assim faz com câmera. Assim, os estandes, eles vão juntando, que vem espaço de diálogo. O vídeo e o áudio, eles estão dando uma travadinha, e daí, enquanto tu faz isso, eu vou só para deixar registrado, né? A Daniela Viana, ela está cobrindo, né, junto ao Hub, o Climated Hub, Action Hub, na verdade, a COP26, né, fazendo um trabalho bastante importante em relação à Convenção das Partes, e ela está mostrando para a gente um pouco sobre a convenção, mostrando como que acontece, os painéis e estandes que estão todos expostos aí na feira. E pode continuar, Daniela. E aqui entrando no estande de Tuvalu, os países insulares, que são as pequenas ilhas, né? Muitos deles não puderam vir à COP por conta de falta de vacinação, falta de recursos, mas o Tuvalu tem um estande e foi um desses países cuja delegação não pôde vir à COP por essas questões ligadas à pandemia. Então, mas o estande está aqui, ó. Tem a imagem dos ursos polares. É um país que está em risco de sumir do mapa por conta do aumento do nível do mar
provocado pelas mudanças climáticas. Ali eles fizeram uma imagem de um pinguim enforcado, e Bem aí forte a eles têm imagem. toda uma campanha desses ursos polares, né? Numa forma de arte aqui, fazendo correlação com a Estátua da Arte e outras imagens que a gente conhece famosas, e eles estão fazendo o urso, fazendo uma imitação, ó, mostrando esse urso em diferentes cenários, sempre na correlação, e aqui para salvar Tuvalu e salvar o mundo. Então, existe uma questão moral com esses países, né, que estão em risco de desaparecer, e são os países que estão dentro de uma parte da convenção que fala de perdas e danos, e existe uma questão moral em manter a temperatura do planeta a 1,5 grau, tentar limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 grau para evitar que países como esse desapareçam, né? Então, tem toda uma questão, mas a gente sabe que a gente tem mais de 196 países aqui, e cada um com seus interesses, né? Até o pessoal do Observatório do Clima fez uma correlação da COP com uma reunião de condomínio, digamos assim, onde o condomínio tem que decidir sobre obras que exigem investimento e que, caso elas não sejam feitas, o prédio pode cair. E aí existem diversos atores. Existem aqueles atores que não acreditam que o prédio pode cair, existem os outros atores que querem realmente agir para que o prédio não caia, e tem toda uma série de jogos de interesse que estão por trás das negociações aqui. Então, a gente tem já algumas questões sendo decididas, né? Ontem mesmo saiu o primeiro texto, né? Porque geralmente no final da COP existe um texto que precisa sair da convenção, né, do clima, com algumas diretrizes. Então tem várias coisas que se esperam dessa COP, já tem avanços nesse texto, e agora cada país começa a discutir o que tira, o que inclui, para que se chegue a um texto que seja de consenso, porque é necessário que haja consenso entre os 196 países que estão aqui representados na COP. Sim. Então, é isso tudo que a gente tem presenciado, né? Então, para a gente começar, então, a entrevista de fato, então, a primeira coisa que eu quero saber, Daniela, é o que é, de fato, assim, o Hub, onde tu está realizando essa cobertura. Eu vi que tem algumas notícias bem interessantes e importantes que tu já publicou no site do Hub, e até se tu puder comentar ali, tu mostrou também no vídeo, que está acontecendo ali, acho que um debate, né? E todos esses debates, eles estão tendo uma programação ao vivo no site do Hub, né? Exatamente. O Brasil Climate Action Hub é um espaço da sociedade brasileira aqui na COP. A primeira vez que a sociedade brasileira fez esse espaço foi em 2019, quando o governo, a delegação brasileira oficial, por parte do governo, decidiu que, pela primeira vez na história, desde o início das conferências, o Brasil não teria um espaço aberto, um estande oficial. Isso em 2019, em Madrid. E aí, então, a sociedade brasileira, que sempre esteve junto nas negociações climáticas e que sempre foi credenciada pelo governo para estar nas COP, decidiu, então, que eles iam fazer um espaço e manter esse espaço por conta própria. O que aconteceu, devido a todo um processo de falta de diálogo ao longo do ano passado e também nesse ano, foi que a sociedade brasileira resolveu manter esse espaço, mesmo o Brasil tendo decidido que não faria, que também teria um stand aqui. E hoje o que se vê na COP são dois Brasis, porque tem o espaço da sociedade civil aqui no Hub e tem também o espaço da delegação brasileira num outro stand, e isso inclusive virou notícia aqui no Hub. Eu vou mostrar mais uma vez os debates aqui, ó. Esse é o espaço da sociedade brasileira na COP e tem diversas, toda a programação completa
e a atenção faço aqui. Sim. Enfim, e aí a ideia é que isso seja uma situação temporária. A ideia é que o diálogo seja restabelecido e que, de novo, sociedade civil e governo possam estar juntos num espaço único de Brasil. Uhum. Mas o que nós vemos hoje é isso, são dois estandes diferentes, com programações e agendas diferentes. E a gente Tá estava bom. falando sobre a divisão ali, né? Sobre talvez vocês não terem os mesmos interesses, né? O que tu acredita que seja o principal interesse da presença do governo na COP26? Bom, o governo ele está sendo representado aqui pelo ministro, né, e pela maior delegação de mais de 400 pessoas, né, e ele assim, aparentemente pelas negociações, ele foi conduzido mais pelo processo do Itamaraty e menos por esse processo político de governo Bolsonaro, o que é positivo. E Uhum. isso resultou, na primeira semana, na assinatura de 2 acordos, um acordo de florestas e outro acordo de metano, para reduzir as emissões de metano até 2030. Isso é visto de forma positiva. O Brasil, na última COP, também estava com uma um posicionamento de locker, que a gente fala, que é bloqueador de agenda, né? Uhum. Não deixando avançar o Acordo de Paris, e é um dos responsáveis pelo fato de o Acordo de Paris e as regras para a implementação ainda não terem sido consolidadas na COP de Madrid. E agora o governo brasileiro chega aqui com uma postura mais de diálogo para fazer avançar essa agenda. Ainda tem muita COP pela frente, apesar de só termos aí 2 dias, mas muita coisa acontece nesses últimos dias de reta final. Uhum. Mas a questão é que o papel aceita tudo e tem uma questão que envolve a confiança, porque dizer que vai fazer, dizer que vai cumprir acordos não é cumprir o acordo efetivamente. Então, existe uma desconfiança com relação ao papel do Brasil aqui, e isso fica muito claro nesse contexto, nessa realização. Aqui, no Hub, a gente tem discutido muito o Brasil que se quer no período pós-COP. Então, tem uma série de anúncios, né, e Uhum. mostrando que, sim, existe um caminho possível para a redução das emissões, para o fim do desmatamento, seja ele legal ou legal, e que, sim, nós temos um caminho de Brasil para chegar no desmatamento zero, nas emissões, se tornar um país que, de novo, volte a puxar a agenda climática, porque o Brasil já teve essa história. Tudo isso começou na Rio 92, né? Uhum. Então, esse Brasil perdeu esse protagonismo por conta de um governo negacionista, mas no ano que vem, tudo indica, né, que isso pode mudar e que vai mudar. E é essa a esperança de quem está aqui para que a gente possa continuar avançando nessa agenda climática e conseguir fazer o nosso papel para a manutenção da temperatura, a estabilização da temperatura do planeta a 1,5 graus, que é isso que vem como uma demanda da própria presidência da COP, né? De Sim. manter a meta de 1,5 viva, né? Porque o que a gente já vê aqui agora nos corredores é que já está se falando em 2 graus. Mas a questão é que os cientistas já mostraram que mesmo com 1,5 graus já teremos consequências, e essas consequências de eventos extremos que a gente tem vivenciado ao longo desse último ano e que só vão se agravar em volume, em quantidade, em frequência e intensidade. Então, é isso, esse senso de urgência que precisa estar também nas salas de negociação, e isso ainda não está sendo visto. Tem avanços, mas eles não são suficientes. Então, já a gente está aqui batalhando e fazendo a nossa parte para que algumas coisas sejam incluídas nos textos. Existe 2 caminhos. Uma questão é a negociação, Uhum. onde a gente não se envolve, né? E existem os negociadores, tem todo
uma questão para ver o texto, os detalhes do texto e tudo mais. E existe o nosso papel aqui de mostrar esses caminhos de Brasil, que é um cenário diferente aqui. A gente está aqui na Zona Azul, né, da COP. Então, é isso. Sim, e até sobre isso também, para a gente também se encaminhar para o fim, até questão de horários teus aí também, eu gostaria que tu fizesse uma análise, talvez breve, sobre a cobertura da mídia em relação às pautas de mudanças do clima e desmatamento e tudo mais, e também do engajamento da sociedade brasileira, e aí falando num espectro maior, né? Falando a sociedade realmente no dia a dia, como que tu analisa a cobertura, assim, lógico, sempre que a gente tem matéria sobre a mudança do clima, a gente percebe, sim, um tom de seriedade, talvez também de urgência do assunto também, porque as mudanças, elas já não são mais uma coisa do futuro, elas são do presente, elas já estão acontecendo, elas já começaram, então as ações elas já deveriam ter começado para combater isso e não foram feitas de forma efetiva. E também dessa relação com o público, né? Como as pessoas de um modo geral recebem isso, se tu acha que existe realmente um interesse ou se na sociedade nesse lato senso o interesse é muito pequeno ainda e deveria ser maior. E como que a gente pode tornar isso um assunto mais talvez popular ou de importância para o dia a dia das pessoas mesmo? Então, Matheus, eu acho que esse é o papel fundamental da imprensa, né? E é muito importante que a gente possa estar compartilhando com vocês que vão estar nessas coberturas nos próximos anos, porque é um papel fundamental para trazer a questão climática, que é uma questão de longo prazo, para o aqui e agora. Então, fazer essas conexões com o presente é fundamental, linkar isso com saúde, linkar isso com as desigualdades que já afetam as pessoas, a população, e que isso chega, mudanças climáticas chegam como uma nova camada de impacto às pessoas que já sofrem com a pobreza, com a miséria no Brasil e em outros países, em todos os países. Então, a questão são as crises que se sobrepõem. E entender essa crise é fundamental para quem é jornalista e que para quem está se formando como jornalista daqui para frente. O que eu vejo da imprensa aqui, esse ano especificamente está sendo um ano muito difícil de cobrir a COP, porque as questões logísticas vieram atrapalhando desde antes do embarque para cá. Muitos jornalistas estão cobrindo a COP do Brasil porque não conseguiram credencial, não conseguiram vir, os preços das passagens eram exorbitantes. Tinha uma época que a gente teria que fazer 5 dias de isolamento social, depois isso caiu às vésperas da COP, 10 dias antes da COP. Então, foi realmente muito difícil e a agenda está muito truncada também. Então, realmente, essa cobertura está bastante complicada. Tanto que o nosso papel aqui no Hub é, de alguma forma, ajudar a dar esse frame de como ajustar a lente para cobrir melhor essa COP de Glasgow. Então, eu acho que a imprensa, o que acontece? Existem alguns jornalistas que já cobrem COP há muito tempo, mas eles são muito poucos aqui, dá para contar nos dedos, e a grande maioria dos jornalistas que estão cobrindo a COP pela primeira vez. Então, isso sim traz impactos, porque quando a gente cobre pela primeira vez, a gente fica um pouco mais perdido mesmo, e aí a gente está conseguindo fazer, para ajudar os jornalistas, um briefing de inteligência, trazendo fontes para dialogar com esses jornalistas, para que eles possam começar a compreender a grande figura, sabe? A big picture, para conseguir ver a imagem inteira do elefante. E eu acho que é isso. Assim, a questão é fazer essa cobertura que é bem factual, mas, ao mesmo tempo, tirar daqui diversas pautas que vão ser as pautas de toda a cobertura daqui para frente, porque a questão climática definitivamente entrou na agenda da imprensa, entrou na agenda dos governos e vai permanecer nessa agenda, felizmente, porque isso já está acontecendo tardiamente, né? Há 30 anos os cientistas estão dizendo que as mudanças climáticas já estão aí e nada foi feito, mas agora definitivamente entrou na agenda. Então, se preparar para esse tipo de cobertura é fundamental, e fazer as correlações entre mudanças climáticas e saúde,
mudanças climáticas e desigualdade, mudanças climáticas e desmatamento. Tem uma série de vieses para a gente explorar a partir de agora, enquanto jornalistas e comunicadores, para dar esse frame e trazer esse senso de urgência que os cientistas já sinalizam há tanto tempo. Perfeito, Daniela. Eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por mostrar também um pouquinho da COP26 para a gente. E agradeço, né, a nossa conversa, que foi para o Notícias Uniriter, programa que acontece todas as quintas-feiras de manhã na Rádio Universitária. E é isso. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela conversa. E com certeza a gente vai colocar também na nossa agenda como universitários, né, daqui para frente, essas correlações da mudança climática com problemas sociais. Até porque a gente já viu que a ONU já anunciou também, né, que já existem países, ou um país em específico, que hoje tem problemas de fome, que é causado principalmente pelas mudanças climáticas, né? Exatamente. Matheus, eu que agradeço, conte comigo, assim, é meu papel, enquanto cientista que estuda comunicação das mudanças climáticas, ajudar as novas gerações de jornalistas que estão por aí, então contem comigo, agradeço muito esse convite, estou à disposição e é um prazer poder falar com vocês. Perfeito, Obrigada. Daniela, obrigado.